Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? É uma honra, uma alegria estar com vocês hoje à noite, plena sexta-feira. E a gente vê um bom número de jovens, de irmãos aqui para louvar a Deus, para render graças a Deus. Isso é uma alegria muito grande. Quero agradecer a Márcio pelo convite. E quando ele me entregou essa camisa, eu me emocionei muito, porque com esse verso, filho meu, dá-me o teu coração, e no dia 7 de fevereiro de 1967, Deus falou comigo. Foi o dia que eu me converti através desta palavra. Então, para mim, foi assim um impacto muito grande. E a gente vê a soberania de Deus através da sua palavra. 1967. Hoje ela ainda fala da mesma maneira. Louvado seja Deus. E eu louvo ao Senhor porque esse Deus extraordinário, tremendo, maravilhoso, grandioso, dono do céu, da terra, que é maior do que esse templo, que nós sabemos que Ele é infinito, que Ele não se limita, que Ele não cabe em espaço algum, nenhum espaço é capaz de comportar a grandeza do nosso Deus, porque nós sabemos que no mundo inteiro não existe 1 milímetro de terra, de espaço, que não seja preenchido pela presença de Deus. Então, isso é extraordinário. E quando a gente pensa, queridos, no pacto da aliança, na doutrina que Deus deixou para nós, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 1 até o verso 7, nós vamos ver o Senhor determinando, decretando, exigindo de nós uma adoração contínua. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Ponto final. Aí ele vem detalhando aquilo que nós precisamos fazer por ele ser o nosso Deus. Então ele diz que nós não podemos ter outro Deus além dele. Ele diz que é para nós adorarmos só a Ele. E aí ele vai dizendo, não é? Honra teu pai, tua mãe, não terás outros deuses diante de ti, não cobiçarás nada do teu próximo. E ele vem dando os segmentos para que nós possamos caminhar nas diretrizes que ele traçou para nós. Mas nós sabemos que quando Deus nos criou, Deus colocou dentro do homem a sua eternidade. Nós somos semelhantes a Deus, com esse atributo que era só dele, e ele estendeu para nós. E nós sabemos toda a história da humanidade. Quando o pecado entrou no mundo, o homem se distanciou de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que quem faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. E por nós pecarmos, nós desagradamos a Deus. Nós desobedecemos a Deus. Nós deixamos de dar a Deus a honra devida, a glória devida, a exaltação devida por conta do pecado. O pecado, ele traz para o homem uma particularidade chamada egoísmo. A gente lembra quando Deus vai ao Jardim do Éden exigir
uma prestação de contas dos nossos primeiros pais por conta da desobediência, era tão fácil, os nossos pais terem dito: Senhor, nós pecamos, nós nos arrependemos, nós estamos aqui confessando a nossa miserabilidade. Mas nós vamos ver que eles se desculparam. Eles transferiram suas responsabilidades para o outro. E isso aí levou exatamente a essa separação do homem com Deus. Esse Deus que me criou, que lhe criou, que nos formou, que colocou a eternidade dentro de nós, Ele tem todo o direito de exigir a nossa adoração para Ele, a nossa vida para Ele, os nossos desejos para Ele. É um direito que Ele tem pelo que Ele fez por mim e por você. Depois de tudo isso, nós vamos ver que Deus, Ele foi bem mais além. Quando Ele vê o homem pecando, quando Ele vê o homem se distanciando dEle, Ele traz para nós uma reconciliação, um perdão, uma graça infinita, que é enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para nos resgatar, para perdoar os nossos pecados, para tirar de nós aquilo que fazia separação entre nós e Ele. E quando nós nos deparamos, queridos, com esse texto de Provérbios 23, o verso 26, eu não queria ficar só com a parte A, mas eu queria também a parte B. Quando ele diz assim: Provérbios 23, quando ele diz: Filho meu, dá-me o teu coração. Mas lá na parte B, ele diz o seguinte: e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Nós sabemos que na teologia, nós, seres humanos, nós somos formados de corpo, alma e espírito, para quem é tricó. Quem é dicó é só corpo e espírito. Mas nós sabemos que essa junção que Deus colocou no homem, no ser humano, no ser vivente, é um conjunto de elementos que dentro de nós forma exatamente aquilo que nós somos. E quando a Bíblia fala em coração, a Bíblia não está falando nesse órgão que pulsa, não é, que bombeia o nosso sangue, que nos dá vida, que já é comprovado pela ciência que quando ele para, acabou tudo. Ele fala da minha vida na sua totalidade. Meus sonhos, meus desejos, minhas prioridades. É um conjunto do que eu sou, que Deus está fazendo uma exigência disso. Era muito bom se fosse só o coração, não é? Mas quando ele fala isso, quando ele pede isso, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou seu dono, existe uma aliança entre mim e você, e eu exijo que você se entregue na sua totalidade para mim.
Quando eu cheguei aqui, estava vendo aquele momento da dinâmica, não é? Onde algumas frases eram ditas, que os meninos tinham recebido, para que eles pudessem fazer uma conexão, uma correlação com o tema da conferência, que é entrega total. Essa palavra entrega total, ela não deixa espaço para mais nada. Você não tem opção de deixar um lugarzinho reservado para você. Você está se entregando totalmente a Deus. Você é totalmente de Deus. Só é quando nós satisfazemos a Deus na totalidade, quando nós nos desprendemos de nós mesmos e nós nos colocamos à disposição de Deus. No entrega total, nós vamos ter 3 coisas principais na nossa vida. Primeira coisa é renúncia. Para eu me entregar totalmente a Deus, eu preciso renunciar a mim mesmo. Se eu me entrego totalmente a Deus, eu não tenho mais direitos sobre mim. A minha vida pertence a Deus. Eu preciso fazer o que agrada a Deus. Depois da renúncia, vem a submissão. Se eu me entrego totalmente, eu não tenho mais direitos, eu não tenho mais desejos, eu não tenho mais prioridades particulares para a minha vida. Eu vou renunciar a tudo isso para poder permitir que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se concretize na minha vida. Para que isso aconteça, eu preciso ser submissa a Deus. Essa submissão é um atestado que eu entrego para Deus, que eu assino e que eu estou dizendo a Ele: Senhor, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Veja só. Quando eu faço uma entrega total da minha vida, eu estou assinando um termo de responsabilidade, passando, transferindo, colocando nas mãos de Deus a minha vida, as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, os meus projetos. Eu quero dizer a vocês, queridos, que isso não é fácil. Por quê? Eu disse no início que nós somos corpo, alma e espírito. Então, esse corpo, ele é feito de um material terrível chamado carne, que para nada vale, que não presta. É um material ruim, é um material que se corrompe, é um material que tem interesses próprios, é um material que nos faz olhar somente para nós, é um material que exige de nós que a nossa vontade seja feita continuamente. Aí vem a alma, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções. Esses sentimentos e essas emoções é o que procura exatamente fazer com que o homem se torne independente de Deus.
eu tenho os meus desejos. Eu tenho os meus sonhos. Eu tenho as minhas vontades. Isso é uma exigência dessa parte ínfima que está dentro de mim, que compõe a minha existência. E muitas vezes nós fazemos algumas coisas contra Deus por conta das nossas emoções. Para satisfazer as nossas emoções. Para satisfazer as nossas vontades. E nós usamos isso como desculpa diante de Deus. Nós nos apresentamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, tu sabes. Foi tu que me fizeste assim. As minhas emoções, elas afloram. Os meus desejos, os meus sonhos, muitas vezes eles são mais fortes do que eu. E aí vem a outra parte, que é o Espírito de Deus, que foi colocado dentro de mim e de você, para completar esse núcleo, essa existência que Deus colocou na minha e na sua vida. Paulo diz que há uma guerra entre a carne e o Espírito. O Espírito é a parte divina que existe dentro de mim. Mas eu disse a você que nós somos feitos de um material ruim que se chama carne. E essa luta, ela é diária, ela é constante. Se não houver uma entrega total, vai prevalecer. A carne, ela precisa ser alimentada. E a carne é alimentada exatamente com os nossos desejos. E a palavra de Deus vem com essa exigência: filho meu, dá-me o teu coração, e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus está nos deixando sem opção para satisfazer a carne. Ele está pedindo que nós nos envolvamos, que nós nos entreguemos, que nós renunciemos, que nós sejamos submissos a Ele, para podermos ter uma entrega total ao Senhor. Nós vivemos, irmãos, num mundo que exige compromisso do homem com Ele. Todas as áreas. Seja na área política, social, religiosa, financeira. O mundo absorve. O mundo nos atrai. O mundo tem uma gravidade tão tremenda que tira os nossos olhos, que tira o nosso foco de Deus. Esse Deus que é para ser adorado unicamente. Esse Deus que é para ser reverenciado. O mundo tira esse foco de nós. E nós nos dividimos. Não, eu sou crente, eu sou salvo, eu sou membro da igreja, eu tenho responsabilidade de ir no domingo, mas eu tenho a minha vida. Eu tenho os meus compromissos, eu tenho as minhas prioridades, eu tenho os meus desejos. Diante da geração que nós estamos vivendo, onde o compromisso das pessoas, eu não estou falando das pessoas do mundo, eu estou falando das pessoas que se dizem convertidas, das pessoas que se dizem filhas de Deus, das pessoas que se dizem redimidas pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos ver, queridos, no dia a dia, que esse grupo seleto que Deus comprou,
que é povo peculiar, que é tesouro adquirido dele. Infelizmente, nós temos mais compromisso com o exterior do que com o interior. Eu vi uma coisa interessante aqui, quando se falou de discipulado. Discipulado é a necessidade inerente, básica. É aquilo que a gente não pode abrir mão. É o discipulado. Discipulado é aquele que aprende do mestre. É aquele que é preparado pelo mestre. E a Bíblia diz que é necessário que o discípulo seja apenas o quê? Ora, igual ao seu Senhor. O discípulo, ele precisa ter como modelo o seu Senhor. Discipulado é uma vida constante diante de Deus. Não é você tirar só 5 minutos do seu dia para ler a Bíblia, para orar, para cantar um louvor. Era muito bom se fosse só isso. Mas discipulado é vida com Deus. É eu aprendendo do meu mestre diariamente. Ele é o meu modelo. Ele é o meu exemplo. Eu preciso me parecer com ele. Ontem eu estava me despedindo do meu filho e eu disse uma coisa a ele: meu filho, eu só quero, meu desejo, e o que eu lhe peço é que você seja seguidor do exemplo do seu pai. É até fácil você seguir o exemplo de um ser humano, mas o exemplo do divino, do santo, do incorruptível, do excelente, do majestoso, do grandioso, do glorioso, eu ser exemplo para outras pessoas desse Deus a quem eu sirvo. Só pode acontecer isso na minha vida se eu tiver uma entrega total. Nós vamos encontrar Paulo. Chegou a esse estágio. Ele diz assim: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você estuda a vida de Paulo, quando você vai para o livro de Atos, a partir do capítulo 9, e você vê o espelho, você vê o retrato, você vê o modelo, você vê a biografia de quem era Paulo. Fariseu, inimigo da cruz de Cristo, defendia sua religião, defendia seu nome, defendia a sinagoga, defendia os princípios que lhe foram ensinados desde a sua meninice. Mas lá no capítulo 9, quando ele faz uma entrega total, quando Deus o questiona, quando Deus o coloca no canto da parede, quando Deus mostra a sua debilidade humana, quando Deus mostra que ele não era nada e que ele lutava, ele recalcitrava, ele ia de encontro à vontade do soberano, e Paulo ali é vencido pela grandiosidade de Deus. Houve na vida de Paulo uma entrega total. O homem que era perseguidor, ele passa a ser
perseguido. O homem que defendia o farisaísmo agora defende Cristo. O homem que tinha prazer nos títulos, nos conhecimentos, nos idiomas que falava, na posição que ocupava na sua religiosidade, ele pega isso tudo, ele mistura, e ele diz que tudo aquilo é como esterco. Foi a palavra mais profunda que Paulo encontrou para fazer um resumo do que ele era. E agora ele diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você vê o capítulo 16 de Atos, capítulo 27 de Atos, você vai ver Paulo mostrando realmente agora quem ele é. Foi uma entrega total. Agora, os primeiros lugares não era importante para Paulo. Porque só na entrega total, Cristo é suficiente para mim. Enquanto eu não me entrego totalmente a Cristo, eu vou me satisfazer com outras coisas. Por exemplo, quando eu vejo alguns jovens dando R$500 para fazer uma tatuagem. Cristo não é suficiente para ele. Quando eu vejo um jovem que não ama missões, é porque Cristo não é suficiente para ele. Quando eu vejo um jovem que não quer renunciar à sua vida, os prazeres desta geração terrível que nós estamos vivendo, mas quer viver igreja e mundo, é porque Cristo não é suficiente para ele. Não houve ainda uma entrega total. Você já confessou a Cristo, você vem para a igreja, você até se disponibiliza a fazer alguma coisa na igreja, mas no fundo, não houve uma entrega total. Quando a entrega é total, Cristo é suficiente, você sendo reconhecido ou não. Você tendo privilégios ou não. Você sofrendo aflição ou não. Quando a entrega é total, eu tenho a capacidade de mortificar a carne. Foi isso que Paulo adquiriu na sua entrega total. Esse pedido de Deus para nós nesses dias, essa conferência, filho meu, dá-me o teu coração. Ele está dizendo, eu não lhe quero pela metade. Eu quero você totalmente. Que os meus pensamentos sejam para Deus. Que os meus desejos sejam para Deus. Que a minha alegria seja Deus. Que a minha satisfação seja Deus. Que o meu prazer seja Deus. É isso que nós precisamos nos dias em que nós estamos vivendo. E nós estamos vendo, queridos, o que está acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro
tem se voltado para o próprio homem. Cada um se volta para si mesmo. O egoísmo, o egocentrismo tem tomado conta de nós. Nunca nós desejamos tanto o melhor para nós como nós desejamos hoje. Não importa o preço. O importante é que eu viva bem, que eu usufrua do que tem de melhor. E não é sem razão que muitas igrejas, que muitos segmentos evangélicos levantam essa bandeira. Você tem que ser próspero. Você tem que morar na melhor casa. Você tem que ter o melhor transporte. Você tem que ter o melhor emprego. Você tem que ter o melhor reconhecimento. Você tem que ser. Aliás, ter. Não importa ser. Mas na entrega total, eu não tenho nada. Na entrega total, eu me esvazio de mim mesmo e me encho de Deus. Eu não quero dizer com isso que você não vai lutar, não vai trabalhar, não vai adquirir aquilo que é bom para você. Não. Agora, o que é que eu quero dizer? O meu coração não pode estar nessas coisas. Porque quando o meu coração está nessas coisas, eu me esqueço de Deus. A minha prioridade não é Deus. E nunca foi tão visível, tão natural, tão normal como hoje, essa situação de nós querermos sempre o melhor para nós. Nós não nos conformamos com o que nós temos. Eu achava muito interessante meu marido, irmã Maria sempre ajudava lá em casa e ela via. Samuel tinha uma mala cheia, mas era cheia de camisa e outra de perfume, creme de barbear e tudo que o povo dava a ele. Sapato bonito, novo, de verniz, brilhoso. E ele não usava. Pobre de irmão José. Vivia só para consertar um sapato velho que ele tinha, de botar sola, de botar salto, de remendar, de engraxar, e o novo lá guardado. Eu dizia, meu filho, não precisa, eu tenho esse. As camisas, quantas vezes a gola rasgava, ele mandava eu ir numa moça que conserta, trocar ao lado. Um rasgado para fora e o inteiro para dentro. E as camisas novas, daí tudinho. Mas era dele. Para ele, o suficiente não era aquilo. O suficiente era Deus. Era a vontade de Deus na vida dele. Isso é resultado de uma entrega total. Quando as outras coisas não têm valor. O meu olhar é para Cristo. O meu desejo é Cristo. O meu prazer é Cristo. A minha satisfação é Cristo. O que vier, vem de quebra. O que vier é lucro. Mas eu não vou deixar de viver uma vida de discipulado. Uma vida de dependência. Uma vida da presença de Deus. Ser cheia de Deus. Para viver uma correria desenfreada, um frenesi, esse mundo. Porque quem enche os nossos olhos, queridos, dos desejos anticristo, é o inimigo. Jamais o diabo quer que Cristo seja prioridade nas nossas vidas.
Jamais ele vai se alegrar que você, jovem, eu, todos nós aqui, tenhamos como prazer e como primordialidade na nossa vida Cristo. Ele quer que eu ofereça a Deus uma vida dividida. Ele quer que eu ofereça a Deus um sacrifício dividido. Ele quer que eu ofereça a Deus um louvor dividido. Ele quer que eu viva uma vida medíocre diante de Deus. Ele não tem prazer que nenhum jovem, nenhum homem, nenhuma mulher faça uma entrega total da sua vida a Deus. Por isso nós suspiramos. Por isso nós gememos. Por isso nós sofremos em busca das coisas deste mundo. Porque ainda não fizemos uma entrega total. No momento que eu e você fizermos uma entrega total da nossa vida a Deus, nós vamos envergonhar Satanás. Nós vamos vencer o inferno, nós vamos dar testemunho real de Cristo. As pessoas vão olhar para nós, sem que a gente fale, sem que a gente diga nada, e vão ver Cristo em nós, a esperança da glória. Porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos, e nele nós existimos. É Ele, Ele, Ele e Ele. Não tem lugar para mais nada. Lembra quando aquele moço rico foi se encontrar com Jesus e saber o que era que podia fazer para herdar a salvação? O que é que Jesus diz a ele? Por que será que Deus, por que será que Jesus, onisciente, conhecendo aquele homem por dentro e por fora, faz essa proposta indecente a ele? O homem era rico. A Bíblia diz lá, o jovem rico. Mas a proposta de Jesus para ele foi: vai, vende tudo o que tens e faz o quê? Bota na poupança, no Bitcoin, dá aos pobres. Porque Deus me conhece. Deus lhe conhece. Deus nos conhece. E Ele sabe a nossa pobreza espiritual. Ele sabe da escassez espiritual que eu e você vivemos, que com qualquer bobagem o mundo nos engana. Não é à toa que a gente vê, às vezes, jovens que passaram por esses bancos, que cantaram nos nossos conjuntos e hoje vivem uma vida miserável, uma vida pobre. Tem uma menina que já cantou no conjunto aqui há anos atrás, e essa menina hoje ela é homossexual. E faz mais ou menos uns 5 anos, que eu trabalho com aquela moça pela madrugada, 2 da manhã, 3 da manhã. E há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu ia passando na Marcel Pinheiro, e ela estava entregando papelzinho, propaganda de alguma loja. Quando eu passei, eu já ia na frente, ela: irmã. Eu olhei, eu nunca tinha visto ela, só vejo pelo celular, nunca tive nenhum contato com ela. Ela disse: eu sou fulana. Eu dei um abraço nela. Ela disse: irmã, eu estou mudando. Fiquei feliz. Mas não faz 3 meses que voltou tudo de novo. Não houve entrega total. A satisfação não é Cristo. Existem outras coisas que satisfazem aquele coração. Meus queridos, para a gente concluir nesta noite, eu gostaria que você pensasse nessas coisas. Entrega total exige renúncia e submissão.
submissão a Deus. Nós somos tão rebeldes que nós não queremos obedecer, ser submisso ao pai, à mãe, né? Os filhos ainda questionam. Quando a mãe diz não. Eu estava conversando com meu netinho essa semana, 8 anos. Eu disse a ele: meu filho, você tem que parar de questionar quando sua mãe, Mamãe Maria, viu. Quando sua mãe diz que não é para você fazer determinada coisa. Não deve estar perguntando, por quê, mãe? Não. A sua mãe sabe porque ela está dizendo isso. Porque ela está dizendo não. Então, não é para questionar. Isso reflete na minha vida espiritual. Eu não tenho que colocar argumentos diante de Deus. Não, mas é porque eu sou assim. É porque eu nasci. O Senhor me fez assim. Não. Você teve um encontro com Jesus. Tem que haver mudança. Tem que haver entrega. Tem que haver submissão. Tem que haver renúncia. Amém? Amém. Eu gostaria de fazer um apelo nessa noite. Eu já vou dizendo a você que não é fácil ser submisso e renunciar por conta do material terrível com o qual nós fomos feitos. Você pode estar dizendo assim: Deus não sabia disso. Não sabia. Exatamente por isso que Ele fez, para ver até onde é que nós estamos dispostos a lhe obedecer, a ser submisso a Ele, a fazer a vontade dEle, a ter prazer nele, a nos movermos nele, a existirmos por Ele e saber que dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. E eu queria saber nesta noite, queria que você não tivesse vergonha, mas eu quero lhe dizer que é uma oportunidade que Deus está lhe dando nesta noite. Quem deseja fazer uma entrega total, não é aceitar Jesus, não. Eu sei que você já é crente, mas você quer fazer uma entrega total em todas as áreas da sua vida: no namoro, no trabalho, nos estudos, nos seus bens que você adquire. Você quer colocar tudo isso nas mãos de Deus. Você quer dizer nesta noite: Senhor, a minha vida vai passar a ter sentido a partir de hoje. Eu quero renunciar à minha carne. Eu quero renunciar ao meu eu. Eu quero colocar diante de Ti tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu desejo. Eu quero, Senhor, que seja fruto de adoração e de glorificação ao Teu nome. Tem alguém nesta noite que quer fazer isso? Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Glória a Deus. Entrega total. Lembre-se, a partir desse momento, você deixa de ser dono de você mesmo. Você deixa de ser dono das suas próprias vontades. E você vai ter uma vida agora de discipulado, de entrega, de adoração total ao Senhor. Amém? Queria pedir para o pastor André para vir orar aqui por esses moços. Senhor Deus, como é precioso saber que estás no controle de todas as coisas. Como fora dito, Senhor, como é difícil entregarmos totalmente tudo em Tuas mãos, mesmo sabendo que nas Tuas mãos há segurança, mesmo sabendo, Senhor, que em Tuas mãos realmente é o melhor lugar do mundo. Não existe outro lugar melhor do que estar na Tua presença. Não existe prazer maior, Senhor, do que desfrutar da Tua presença. Mas neste momento, Senhor, nós, ó Pai, abençoamos os Teus filhos em nome de Jesus Cristo. E esses, ó Deus, que se foram de pé, que o Senhor os envolva cada dia mais com a Tua glória, com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue usando-os,
sendo intrépidos, ó Deus, ousados, dispostos em tudo, que ouçam a voz do Senhor em todo instante, que se incline a fazer a vontade que é perfeita, que é boa e agradável do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito que está em nosso coração, selado profundamente na nossa alma, Senhor, usa os teus filhos com poder e graça, ó Pai, eles possam verdadeiramente, ao falar, ao ouvir, ao sentir, ao pensar, movam sobre eles somente o teu Espírito Santo, de uma forma total, como fora dito, Espírito é alma, é corpo. Nós te damos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Se levantaram certamente pessoas que o Senhor usará profundamente. O Senhor os enviará, Senhor, ao campo missionário. O Senhor há de usá-los em casa, no trabalho, na escola, aonde quer que eles estejam, o Senhor usará poderosamente, nós cremos. Serão diferenciais nessa terra, influenciadores, porque eles são cheios do teu Espírito Santo, aleluia, porque o Senhor é quem os envolve, é a tua presença que corre nos nervos, nos ossos, na alma, é a tua presença, Senhor. Por isso, meu Pai, graças te damos. Mortifica a nossa carne, Senhor, mortifica o nosso eu. Não temos nada, somos podres, ó Pai, somos miseráveis, mas a tua glória que nos faz resplandecer todos os dias, e eles resplandecerão a tua glória por onde quer que andares, porque eles são teus. Glória assim que nós oramos, em nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, e que amanhã o Senhor renove a palavra dele no coração de vocês, porque nós estamos aqui por conta da palavra. É só a palavra, queridos, que nos move. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao coração de vocês em nome de Jesus.